Que intro magnífica, hein? Eu sei, foi o que fiz. Opa, tudo bem? Como é que vocês estão? E antes de começarmos, eu espero que o áudio não esteja ruim, porque pelo amor de Deus, como é difícil ajeitar essa bodega, hein? E também eu peço que apreciem o vídeo. Nossa missão é trazer o conteúdo pra vocês do nosso jeitinho. Quer dizer, no meu, no caso. Bom, quando falamos sobre vanguardas artísticas, você já pode imaginar mais ou menos o que significa, né? Porém, para que fique claro, eu vou começar do começo. Até porque, né, pra quem caiu de paraquedas aqui não faz ideia do que tá acontecendo. Enfim, na sua opinião, o que são as vanguardas? Se a imagem da linha de frente do exército passou pela sua cabeça, eu tenho que te dizer, amigo. Você tem razão, é basicamente isso mesmo. Mas nem tanto, porque essa palavra não se trata só de guarda avançada ou algo relacionado ao exército. Até porque, né, seu uso metafórico elas datam do início do século XX, usado em setores onde possui o maior pioneirismo, consciência e combatividade, dentro de determinado movimento, sendo ele social, científico, político e artístico, que será nosso tema principal, as vanguardas artísticas. Quer dizer, a morte delas. Bom, no capítulo 17 do livro A Era dos Extremos, de Eric Hobsbawm, onde o mesmo começa citando que as artes do século passado foram transformadas por meio das tecnologias predominantes da revolução tecnocientífica, que não apenas tornou a arte útil presente, mas também transformou a maneira de como ela é vista. É verdade, pô, tá escrito bem ali, ó. Enfim, pô, naquela época, cara, as vanguardas artísticas eram basicamente respeitadas. E não é por menos não, viu? As suas artes eram vistas como inovadoras e revolucionárias. E esse negócio todo, elas rompiam com o tradicionalismo da época, tá ligado? Então, houveram bastantes movimentos e artes que foram vertentes da vanguarda artística. Que foram o cubismo, criado pelo nosso famoso Picasso, né? Desculpa. E o George Brick, que por tudo que é sagrado, cara, eu nunca ouvi falar desse cara. Também tivemos o futurismo, que foi um movimento italiano do século XX, e o surrealismo, movimento europeu. Esses três foram os que mais se destacaram pela vanguarda na época. No entanto, também tivemos outras artes e movimentos artísticos, sendo eles o expressionismo, o fauvismo e o dadaísmo, que, cara, o mais da hora do dadaísmo é que significa destruição, também é criação. Olha que da hora. Ok, essas artes moldaram o século XX, mas o que aconteceu após 1950? Bom, com a velocidade que a tecnologia ia aumentando, avançando e se tornando melhor, a arte foi, digamos assim, se habituando. E a unidade que a vanguarda produzia foi ficando para trás, perdendo totalmente seu papel principal. Então, após 1950, a vanguarda perde totalmente seu espaço, devido ao surgimento de novos títulos, como o expressionismo abstrato e o pop art, que vamos falar sobre ambos mais na frente. Então, coisas assim, movimentos como esse, que fragmentaram o estilo da vanguarda. Depois disso tudo, a vanguarda foi deixando de ser um movimento coeso e passando a ser somente um reflexo de uma sociedade cada vez mais complexa. Esse foi o declínio da vanguarda. Depois dos anos 1950, a cultura de massa se espalhou feito fogo em palha. Hobsbawm destaca que, com a popularização da televisão, do cinema, do rádio e da publicidade, a arte não ficou mais restrita às elites ou aos conhecedores. Agora qualquer pessoa podia acessar e consumir arte, mas isso acabou trazendo algumas consequências que nem todo mundo considerava positivas. Por um lado, essa democratização foi uma revolução. De repente as pessoas estavam rodeadas de cultura, seja nas revistas, nas ruas ou nas telas. Por outro lado, a arte perdeu um pouco daquela coisa de ser única, de ter um significado profundo. Hobsbawm critica essa manifestação por causa que, na visão dele, acabou transformando a arte em algo meio fast food, fácil de consumir, mas sem muito conteúdo. A arte, que antes era uma forma de expressão crítica e de resistência, virou mais um produto comercial. Além disso, a cultura de massa acabou nivelando por baixo, deixando todo mundo consumindo a mesma coisa. Não é à toa que Hobsbawm vê isso como uma das grandes ironias do período. Uma maior acessibilidade às custas de uma certa profundidade e originalidade.
Agora, a arte abstrata surge como uma resposta direta ao caos e à complexidade do mundo moderno. No pós-guerra, as pessoas estavam vivendo em um ambiente cheio de incertezas e fragmentação, e os artistas sentiam que as formas tradicionais de arte já não davam conta de expressar essa nova realidade. Bisbal vê a arte abstrata como uma forma de tentar capturar essa confusão, como se os artistas dissessem: a vida é complicada e cheia de camadas, e a arte precisa refletir isso. Me lembrou só o Shrek agora. Ao mesmo tempo, a arte abstrata exigia mais do público. Não era só olhar e entender, era preciso se envolver, tentar encontrar algum significado no meio daquelas formas e cores aparentemente desconexas. Hobsbawm valoriza essa abordagem porque ela desafia o espectador a pensar e sentir de uma maneira nova, em vez de apenas aceitar passivamente uma representação da realidade. Por outro lado, o pop art chega nos anos 50 e 60 com uma pegada completamente diferente. Ele olha para a cultura de massa, em vez de criticá-la, ele a incorpora de uma maneira irônica. Hobsbawm vê o pop art como uma espécie de espelho da sociedade de consumo. Ele pega imagens do cotidiano como latas de sopa ou ícones de quadrinhos e as transforma em arte, questionando o que é considerado arte de verdade. No capítulo 17, A Era dos Extremos, Eric Hobsbawm discute as transformações ocorridas na cultura e no papel do artista ao longo do século XX. Durante esse período, o artista passou de uma figura muitas vezes marginal ou elitista para se tornar um participante ativo e influente nas questões sociais, políticas e culturais de seu tempo. Hobsbawm destaca que, especialmente após as guerras mundiais e as grandes revoluções sociais, o papel do artista sofreu uma reconfiguração. Antes, muitos artistas se viam como criadores independentes isolados do contexto social mais amplo. No entanto, com o advento das ideologias de massa e o crescimento dos meios de comunicação, o artista passou a ser visto como um agente de mudança e um comentador crítico das transformações do mundo. No contexto da modernidade e das crises do século XX, o artista não só refletiu o caos e a desordem de seu tempo, mas também buscava ativamente intervir na realidade, utilizando sua arte como uma forma de resistência ou apoio a certas causas. A cultura de massa e a comercialização da arte também mudaram a dinâmica do papel do artista, forçando-o a navegar entre o desejo de manter a integridade artística e a pressão para se adaptar às demandas do mercado. Portanto, Hobsbawm mostra que o artista do século XX não é apenas um criador de beleza ou expressão pessoal, mas um participante ativo na luta por significados e valores em um mundo em constante mudança. Ele é, simultaneamente, um reflexo de seu tempo e um moldador dele, evidenciando as complexidades em um século marcado por extremos. Em relação à comercialização da arte, Eric Hobsbawm argumenta que, com o avanço da mercantilização, a arte passou a ser tratada como uma commodity, ou seja, um objeto de consumo que pode ser comprado, vendido e especulado em mercados especializados. Esse fenômeno não só transformou a forma como as obras são criadas e apresentadas, mas também mudou quem tem acesso a elas e como são valorizadas. Galerias, leilões tornaram-se epicentros dessa nova economia da arte, onde o valor financeiro muitas vezes ultrapassava o valor estético ou cultural intrínseco, transformando obras símbolo de status e investimentos para uma elite privilegiada. Hobsbawm ressalta ainda que esse processo pode esvaziar a arte de seu potencial transformador e crítico, ao ser inserida na lógica do mercado. A arte tende a priorizar o que é vendável e popular, o que pode sufocar a inovação e a crítica social. Historicamente, a arte desempenhou um papel crucial ao questionar normas e promover reflexões críticas, mas sob a pressão do mercado, corre o risco de ser neutralizada, perdendo sua capacidade de instigar mudanças ou oferecer novas perspectivas. Por fim, Hobsbawm nos alerta para a tensão entre as integridades artísticas e as demandas comerciais. A pressão para atender os mercados pode limitar a liberdade criativa dos artistas, levando muito a priorizar o que é lucrativo em detrimento do que é significativo ou inovador. Nesse contexto, ela nos lembra da importância de resistirmos à mercantilização da arte, preservando seu valor intrínseco como um meio de reflexão e transformação social, o que é essencial para imaginar o futuro mais justo. Botafogo.